Estamos começando a nossa cobertura das eleições 2024, como é de praxe aqui na Massa FM, né? A nossa cobertura, e a gente já inicia, viemos falando disso ao longo do tempo, e agora a gente inicia nossas entrevistas, né? Nossa sabatina com os candidatos. Lembrando que de Paraná são 3 candidatos, o doutor Felbeck, o Isaú Fonseca, o atual prefeito, candidato à reeleição, e também o deputado Afonso Cândido, candidato a prefeito de Paraná. E nós começamos hoje, estamos recebendo aqui o doutor Felbeck, Zenilton Felbeck de Almeida, né, conhecido como doutor Felbeck, que vai bater esse papo com a gente, já está aqui em nosso estúdio. Muito obrigado pela vinda aqui, recebeu o nosso convite, aceitou estar aqui conosco. Doutor Felbeck, prazer recebê-lo aqui na Massa FM. Bom dia, nossos amigos do rádio, da cidade do interior. É muito bom estar com vocês aqui para falar um pouco de Ji-Paraná, um pouco dos projetos para Ji-Paraná, trazer projetos de renovação política. Isso é muito importante porque Ji-Paraná precisa. E Ji-Paraná é uma das maiores cidades do estado de Rondônia e perde para uma pequena cidade aí do interior por falta de gestão do dinheiro público. Exatamente, doutor Felbeck. O senhor falava aí, uma das maiores cidades do estado de Rondônia. Nós temos hoje 124.333 habitantes, segundo o IBGE, segundo maior município do estado de Rondônia, também o segundo maior eleitorado, com quase 97 mil eleitores, 96.959. E a gente falar um pouquinho da sua história, o senhor conheceu o Ji-Paraná bem pequenininho, afinal o senhor chegou aqui em 1974, né? O senhor que é nascido no Espírito Santo, na cidade de Ecoporanga, chegou aqui em 1974, ainda criança. O senhor viu a transformação desse estado, dessa cidade, obviamente também desse estado, quando o senhor chegou aqui ainda, Vila de Rondônia? Sim, eu cheguei aqui em 1973, onde a gente desceu no pau de arara, né? Uhum. Onde desceu a mudança no 2 de abril, e no outro dia a gente foi atrás de conseguir local para ficar. Foi quando chegamos ali na T7, né, bairro Nova Brasília, que era mata ainda, teve que derrubar a mata para fazer a casa, onde foi a nossa primeira residência aqui em Ji-Paraná, na bairro Nova Brasília, entre Manuel Franco e São Luís, na T7, e ficamos um ano ali, e em 74 mudamos para Nova Colina, setor Riachuelo, onde meu pai na época pegou um sítio pelo INCRA, que temos ele até hoje. E durante esse trajeto de vida a gente acompanhou o crescimento de Ji-Paraná, acompanhou o crescimento da nossa cidade. E eu tenho falado muitas vezes, porque quando você fala em acidente de trânsito, você olha para o passado e olha o presente e veja que cresceu a frota, mas a estrada continua o mesmo tamanho de 74. Não aumentou. Não melhorou a infraestrutura. Não melhorou a infraestrutura, não melhorou nada. E aí aumentou a frota. Em 74, a BR-364, ela suportava, a capacidade dela era para um tipo de veículo. E de lá para cá, e ver as caminhonetas 3.0, veio carreta com 2, 3 vagão. Naquela época era só caminhãozinho toco. Hoje são os bitrens, aquelas caminhonetazinhas com motorzinho MWM, que a velocidade era 110 no máximo. Hoje tem os bitrem, hoje tem as caminhonetas com 3.0, e aí a BR continua a mesma. O fluxo de carro aumentou muito e a BR continua a mesma. E aí isso aí vem causando acidente e causando perda de vida. Isso é o quê? Falta de gestão na administração pública, que isso não é só em Ji-Paraná, mas no estado de Rondônia. Nós temos visto a falta de gestão nessa aplicação do dinheiro público em todo o estado de Rondônia. E eu acredito que no Brasil inteiro. A gente acompanhou a cidade de Ji-Paraná crescer, igual a Avenida Brasil, o 2 de abril, quando chegamos ali era sol, o centrozinho bem pequeno. E para mim chegar onde cheguei, eu tive que estudar com um lampião na zona rural. Aí, os 17 alunos na época comprou um lampião para professora dar aula. Para poder dar aula, não, trabalhava durante o dia na lavoura. Trabalhava durante o dia na roça e à noite, e a professora também só podia dar aula à noite, que ela também tinha outro serviço, trabalhava, era dona de casa. E na época a gente juntou os alunos e comprou 2 lampião para estudar. E aí a gente teve a oportunidade de estudar. Enfrentar a dificuldade. Isso foi em 1982 na Escola Tupã? Na Escola Tupã. Na linha 82, aliás. Na linha 82, na Escola Tupã. Meu professor Sebastião Rafael, a professora França, foi a minha primeira professora. E aí
a gente tinha um projeto de vida de ser advogado ou médico naquela época. O professor perguntou o que você quer ser, eu falei que quero ser advogado ou médico. E nem faculdade aqui tinha, né? Nem faculdade aqui em Paraná tinha na época. Era mata, era um deserto, né? A esperança era muito distante. E hoje, graças a Deus, eu sou advogado. Está com 8 anos que eu tenho meu escritório, estou militando na área do direito e realizando um outro sonho na pessoa da minha filha, da Railane, que também está terminando a faculdade de medicina, ano que vem ela termina a medicina. Então, são os 2 sonhos realizados. Então, eu falo sempre para os amigos, para os parceiros que a gente caminha na política, que a política ela tem que ser feita de projeto. Quando você faz projeto para a cidade cresce. Quando você faz projeto para a cidade, você vai realizar. O grande problema hoje na política é que não existe projeto. E quando você faz sem projeto, a tendência é fazer mal feito e não dá certo. Então, a minha preocupação hoje do Dr. Felbeck que está na política é pensando em fazer política pública com seriedade. Exatamente essa que seria a minha pergunta nesse momento. Como é que o senhor entrou na política? Qual foi aí o gancho, qual foi o start que falou, olha, vou entrar na política e vou ser candidato também? O senhor já está militando na política há algum tempo também, né? O senhor já participou de campanhas eleitorais, etc. Eu venho acompanhando a política desde a época do Bianco. Trabalhei na campanha do Bianco para prefeito de Paraná. Seu primeiro mandato, já no segundo? Já, não, nos 2 mandatos. Os 2 mandatos. Os 2 mandatos do Bianco, na época ainda jovem, o Vicente Leles, eu ajudei na campanha dele em Nova Colina, eu era um dos líderes em Nova Colina, e tive a oportunidade de ajudar a eleger Vicente Leles, cobrei dele várias vezes na primeira campanha. E eu venho trabalhando na política, engajado na política, que hoje a política ela faz parte da vida da sociedade. Onde você pode não gostar de politicagem, mas da política você é obrigado a entender e gostar, porque ela trabalha na sua vida, no dia a dia, todos os passos que você dá, depende da política pública. E quando você fala de politicagem é um, quando fala de política é outra. A política é aquela que gera o movimento do país, da nossa nação e do mundo. São políticas que, sem política, o Brasil não tem... Tem uma desordem, né? Então, faz parte, e aí nesse ponto eu venho trabalhando, e chegou, os bons precisam entrar na política. O senhor até me falava em off aqui que na última eleição para prefeito, o senhor trabalhou na coordenação da campanha do doutor João Durval, né? Eu fui um dos coordenadores da campanha do João Durval, onde nós ficamos em 3º lugar com 10 mil votos. E na outra eleição eu acompanhei também a campanha, ele ficou com 20 mil votos, eu estava disputando junto com o Gesualdo Pires, e ele ficou com 20 mil votos. Então, eu falo, a política ela precisa dos bons na política. Infelizmente, eu tenho conversado com muitos empresários